Eu estava muito focado nesse editorial do Globo, dedicado a essa questão Israel, posição brasileira, mas teve um outro, né, que é esse, que inclusive é o objeto aqui do comentário da Cláudia, em que ela fala assim, que nojo a Globo comparando a indicação do Dr. Lewandowski para o Ministério da Justiça com o ex-juiz parcial. Né? Essa mídia golpista se supera na indecência. A Glaze soltou hoje uma nota duríssima contra o Globo exatamente por isso. O que o Globo disse? Não, veja bem, assim como o Bolsonaro nomeou o Moro para agradecer pelos serviços prestados, a nomeação do Lewandowski seria também uma retribuição do Lula ao ministro, como se o ministro Lewandowski tivesse feito favores, não ao Brasil, mas ao presidente Lula. Né? De quando que é esse negócio do Globo? De hoje. Esse bando safado do Globo, então eles assistem ao Léo Stronda, porque ontem eu falei exatamente isso, né? A única vulnerabilidade que existe na indicação do Lewandowski, obviamente, é essa de dizer que durante esse tempo ele estava lá no STF fazendo coisas para o PT, e é por isso que agora ele volta para o governo. Não seria por ser uma pessoa competente. E realmente é a única vulnerabilidade, não tem mais o que falar. E agora eu fico com medo de fazer as avaliações, porque já que a Globo está olhando para repetir depois, mas brincadeiras à parte, é outra coisa que não vai adiantar muito, Léo, porque essa conversinha é uma conversinha que só fica dentro da bolha que já é a bolha que apoia o antipetismo. Essa bolha não faz diferença, eles não vão conseguir convencer ninguém fora do antipetismo dessas teorias deles. E até mesmo o alcance deles fora do antipetismo é insignificante. Então, assim, são coisas que realmente não vão influenciar muito. As pessoas não conseguem, digamos que as pessoas não conseguem se sentir ofendidas pelo fato do Lula indicar quem ele confia para o Ministério da Justiça, nem as pessoas vão conseguir fazer essa correlação que a Globo quer trazer, que é uma correlação complexa, né? Olha, todo o trabalho do Lewandowski, desde o primeiro segundo que ele foi ministro do STF, foi todo coordenado pelo Lula, e por isso, porque ele sabia que depois da aposentadoria o Lula ia dar para ele um cargo de ministro da Justiça, que realmente ele precisa, né? Deve estar morrendo de fome, tadinho do Lewandowski, precisando de um cargo de ministro da Justiça para conseguir pagar a conta da internet dele. Mas, enfim, não cai. É uma conversa tão idiota, mas tão idiota, que é uma conversa intra-bolha. É claro que ela vai rodar muito dentro da bolha bolsonarista. Para que serve esse tipo de comunicação? Só para engajamento. Para modificar os rumos da política, ela não serve. Mas como o engajamento modifica os rumos da política, ela tem um papel secundário. Olha, vão manter o povo engajado aqui com essa conversa, com essa teoria louca, com essa tese, né, louca aqui de que o Lewandowski estava no STF trabalhando para o Lula, ou depois colocam que o Lulinha comprou o STF, seja lá a palhaçada que for, para manter o engajamento, manter as redes compartilhando, manter o público, até ter alguma coisa realmente substancial para atacar. Porque, por enquanto, eles estão vivendo agora só de coisas secundárias, né? Eles vão atacar o Lula como agora? Tá muito difícil colar, né, Léo? Tá muito difícil. Eu acho que o Lewandowski aqui ontem, na verdade, foi alvo de uma bateria de acusações também, né? Dizendo, ele defendeu o cliente A, o cliente B, o cliente C, o cliente D. Mas, olha, depois que ele saiu do Supremo, ele estava livre para advogar. Você acha que vai começar agora uma perseguição ao Lewandowski, mesmo antes mesmo que ele assuma o cargo? E eu te pergunto, as acusações vão colar nele ou, na sua opinião, não, Léo? Olha, Léo, primeira coisa, indicação de ministro é ato discricionário do presidente da República. Nós não estamos falando de um Lewandowski, nós não estamos falando do Eduardo Bolsonaro, que o Bolsonaro queria colocar na embaixada dos Estados Unidos pela experiência dele nos Estados Unidos fazendo hambúrguer. Nós estamos falando de um ex-ministro do STF. Podem fazer a acusação que quiserem. É isso que acontece na política mesmo. O executivo é criticado, mas não vai fazer diferença nenhuma. Isso não vai mudar em absolutamente nada a postura do Lewandowski. Tá chegando tão assim, o Lewandowski tá tão consciente nele mesmo, que ele já chegou falando, primeiro me entrega ao ministério, eu vou decidir quem trabalha comigo, deixa que eu faço. Então, não tem vulnerabilidade ali, Léo? Não tem. Então, mesma coisa da CPI contra o padre Júlio Lancelotti, muita conversinha para engajar a bolha, mas se a pessoa que está sendo atacada, se ela não é vulnerável, o que eles vão conseguir com isso? Só engajamento intra-bolha. Esse engajamento. De que vão adiantar as acusações? De nada. Absolutamente nada. Porque vão tentar, lógico, o Lewandowski, ele sabia do risco que ele estava correndo ao se tornar parte de um governo federal no executivo. Uma coisa completamente diferente, o nível de críticas é outro. Uma coisa é criticar o ministro do STF, ele vai fundamentar na lei, etc. e tal. Agora, como ministro da Justiça, ele pode muitas coisas. Dentre essas coisas, ele pode, por exemplo, pedir à Polícia Federal para investigar essas emissoras de televisão, que tem muita coisa errada, investigar igrejas e assim por diante. Então, a melhor coisa que esse pessoal faz é ficar calado. Mas como eles não sabem guardar a língua dentro da boca, eles vão cutucando o Lewandowski, que exatamente por ter sido ministro do STF, Léo, deve saber de muita, mas muita coisa que tem que ser resolvida aqui dentro do Brasil pelo Executivo, e agora ele tem a chance de estar lá. Isso desespera a gente que deve, né? Eu não acho que desesperaria o Lewandowski, mas desespera a gente que deve.